Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então eu vi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Quem pode dizer amém? Amém. Façamos oração para que o Senhor esteja conosco, nos ensinando, nos ajudando a ministrar, e que essa ministração alcance os corações de todos os irmãos aqui presentes, desde a mais tenra criança ao mais idoso ancião nesta noite. Quantos vão orar comigo? Oremos. Maravilhoso Pai, Santíssimo Deus eterno, nosso glorioso e bendito e poderoso Deus, acabamos de ler, Senhor, a Tua palavra santa e maravilhosa, e pedimos, Senhor, a Tua graça para a ministração, Senhor. Ó Deus, de mim nada tenho para dar, mas Tu tens, o Teu Espírito tem, Senhor, algo especial sempre que estamos na Tua casa. Ó Deus, abre nossa mente, nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta exposição, Senhor, e que haja edificação dos Teus servos, dos santos. E o nosso grande objetivo, Senhor, é que estejamos preparados para o arrebatamento que acontecerá a qualquer momento, Senhor. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Vamos à exposição da palavra do Senhor nesta noite, contando com a graça salvadora, como sempre, do eterno Deus de Israel. Quantos são felizes porque são crentes aqui? Glória a Deus, glória a Jesus. Não há coisa melhor do que ser crente, não há. Meus amados irmãos, os comentários, ou o comentário dos versículos 9 a 17, ficará para o próximo estudo. Capítulo 7 nós vamos iniciar agora. Na última ministração, quinta-feira passada, que foi o mais recente estudo, falamos sobre o 6º selo, o abalo dos céus, e o estudo naquela ocasião teve a colaboração do Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17, e naquela oportunidade, amados irmãos, foram atingidos esses 3 objetivos, que eu sempre procuro trazer para os nossos queridos irmãos. Explicamos os eventos do 6º selo e suas interpretações. Mostramos que eventos do 6º selo devem ser entendidos de forma literal, isso é muito importante, não metaforicamente, o texto literal, como o de hoje também. E terceiro objetivo, compreendemos que a igreja do Senhor estará isenta da grande tribulação. Eu já tinha falado isso em outras ministrações anteriores, e na última também eu trouxe mais um texto para substanciar mais, mostrar aos irmãos que a igreja ela está isenta da grande tribulação. E se você quiser acompanhar o estudo, rever o estudo, assista essa ministração no YouTube, né? Assistir.
Aí você não vai cultuar. Agora estamos aqui para cultuar Deus, né? Nunca diga, ou nunca faça um convite para o irmão: irmão, vamos assistir o culto. Não. Você não é espectador de culto. Você é servo de Deus. Você sai da sua casa para adorar, não é verdade? Para glorificar. Então você não vai ficar como alguém assiste uma televisão, um filme, né? Calado ali, sem se mexer. Não. O culto exige de nós adoração, não é? Esta comunhão com os irmãos, o serviço na casa do Senhor. Esta ministração, então, como eu já disse, está sendo exposto no canal, no nosso canal no YouTube. O tema de hoje, preste muita atenção, que eu vou falar agora: os 144 mil selados. Você pode repetir? 144 mil selados. Isso mesmo, com fundamento no texto de Apocalipse, capítulo 7, versículos do 1º ao 8º versículo, que foi a leitura que acabamos de realizar há poucos instantes. São esses 3 objetivos que eu trago, irmãos, e quero compartilhar com a igreja. O primeiro objetivo é compreender as diversas interpretações sobre os 144 mil selados. Compreender. Há muitas pessoas, estudiosos, que interpretam de uma forma, denominações de outra forma, não é? Mas vamos trazer aqui para compartilhar com os irmãos o que eu acho mais crível, depois de analisar vários teólogos, vários comentaristas, expressando também aqui a minha opinião, né, consubstanciada com o que a palavra de Deus nos revela. O segundo objetivo é entender o motivo da marcação dos 144 mil escolhidos. Como entender isso? Por que Deus resolve? Porque Deus é soberano. Ele nem poderia marcar, mas por que ele vai marcar? Ou os anjos marcarão esses escolhidos, não é? Você vai sair daqui sabendo o porquê. Garanto que você vai entender mais do que você até agora entendeu sobre esse texto aqui. E o terceiro e último objetivo é conscientizar-se da obra dos 144 mil selados. Há uma obra para eles aqui na terra, certo, irmãos? E para nós lograrmos êxito nesta ministração, nesse estudo, nessa aula, seguiremos este sumário, cuja introdução já iniciei, e no desenvolvimento trago 4 tópicos aqui. O primeiro tópico, sempre trago considerações iniciais sobre o assunto. O segundo, os 4 anjos. Vamos destacar aqui com base nos versículos do 1º ao 3º versículo, os 4 anjos. O terceiro tópico, os 144 mil selados, versículos 4 a 8. E finalmente o tópico 4, os 144 mil e sua obra, ou a obra dele, né? E finalmente uma conclusão. Eis alguns questionamentos que eu acho que devem ser bem considerados ao longo dessa ministração. Olhe só, escute. Se a terra é redonda, alguém duvida que a terra é redonda? Se a terra é redonda, arredondada, né? Achatada nos polos. Se a terra é redonda, como entender os seus 4 cantos? Você viu isso no texto? Como entender seus 4 cantos? Se os anjos irão selar os servos de Deus na testa, como eles saberão e a quem deverão marcar? Qual será o critério para eles imprimir essa marca? Qual o critério? Deus vai dar a ordem, deu a ordem aos anjos para eles selarem os servos fiéis. Mas sim, e o critério? Como os anjos irão identificar essas pessoas? É algo a se pensar. Quando estudamos a Bíblia, a gente tem que pensar nessas coisas. E isso exige o quê? Meditação no texto, gasta tempo, viu, irmão? Não estuda a Bíblia como você estuda aí, ou lê um livro normal, não. Medite, pesquise, vá atrás, tá certo? De interpretações, algo que lhe ajude. Outro, quem são os 144 mil selados? Isso é alvo de muitas interpretações. Outra, porque não é possível
Nenhum judeu da atualidade saber a qual tribo de Israel pertence, sabia disso? Nenhum judeu hoje ele sabe a qual tribo ele pertence. Por que isso não é possível? Outra, porque a tribo de Judá foi a primeira a ser mencionada e não a tribo de Rúben, na lista que nós lemos. Então são essas coisas que a gente, quando está lendo a Bíblia, estudando, isso nos desperta, né? Salta aos olhos aqui, não posso deixar passar esse tipo de pergunta, de colocação. E a última aqui, por que duas tribos de Israel não foram mencionadas no presente texto? Por quê? Duas tribos não foram. Não sei se você percebeu. Fique atento aí, nos acompanhe, e desde já eu confesso que sou carente das orações da amada Igreja do Senhor. Claro que outros questionamentos aqui surgirão, mas eu vou procurar esclarecer aqui em nome do Senhor, contando com vossas orações, conforme eu já pedi. Passemos para o primeiro tópico. Considerações iniciais. Meus irmãos, o capítulo 7, ele podemos entender assim como um interlúdio, uma espécie de parêntese entre o capítulo 6, ou seja, o sexto selo, e o início do sétimo selo. Na última ministração nós falamos aqui sobre o sexto selo, a abertura do sexto selo. Mas agora não vamos falar sobre a abertura do sétimo selo, certo? Para ilustrar, eu confeccionei isso aqui representando um rolo. E aí, à medida que nós íamos ministrando, fomos aqui retirando, abrindo os selos. Mas falta este último selo, é o sétimo selo, que não será aberto para efeito didático nessa ministração aqui, certo? Só esse detalhe para que os irmãos não fiquem na expectativa aí, o pastor vai abrir o sétimo selo, né? Amém. Então, o que vemos no capítulo 6 ou no capítulo 7 é que João, ele vai ter duas visões distintas como resultado da abertura do sexto selo. Então não entramos no sétimo selo, estamos ainda no sexto, ou no interlúdio entre a abertura do sexto selo e o início ou a abertura do sétimo selo. Então ele tem duas visões distintas como resultado do sexto selo, antes que o sétimo selo seja aberto. O que ele viu, que nós acabamos de ler nesta sua visão. A primeira foi sobre os 144 mil selados, né, marcados ali da tribo de Israel. Como também ele viu, vai perceber mais à frente, uma visão de outra multidão que ele vê. Só que esta multidão vai ficar para outra ministração, certo? Nessa segunda visão, ele viu uma multidão vestidas com roupas brancas, que estavam ali diante do trono, quando chegarmos em Apocalipse capítulo 9, até capítulo 7, versículos 9 a 11, vamos falar sobre este assunto. Vamos nos ater aqui apenas ao texto que foi lido, apenas esse pequeno esclarecimento, certo? Então, explicado esse ponto, vamos para o segundo tópico. O segundo tópico, os 4 anjos, com base nos versículos de 1 a 3. Leamos novamente o texto, vamos ler? Palavra do Senhor. Apenas os 3 primeiros versículos, mais uma vez. Não se canse de ler a Bíblia, né? Bem-aventurado aqueles que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem, mas bem-aventurados são os que guardam. Apocalipse 7, verso do 1 ao 3. Depois vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar: não danifiquem
nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Amém? Diga sempre amém quando alguém terminar de ler a palavra do Senhor. Ou seja, assim seja, confirma, né? Vamos lá, então não é o caso de romper agora o 7º selo, não é o caso, certo? Fica para mais à frente. Observe que a visão de João volta-se agora para quantos anjos? 4 anjos. Ele diz: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Estou lendo aqui, irmão, na Nova Versão Internacional, na NVI. Sua versão pode ser diferente, mas o sentido é o mesmo, certo? Então, versículo 1, parte A. Quando ele diz depois disso, podemos entender que isso ocorreu logo após a abertura do 6º selo. Depois disso, depois daquela visão, depois daquele juízo que o Senhor trará. Sobre a questão aqui, pastor, eu não entendi os 4 cantos da terra. Será que a terra tomou outra forma? Vai tomar? Não, a terra vai continuar sendo redonda, arredondada, mas o texto se refere aqui aos 4 cantos da terra como os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Fácil de entender, não é? Os pontos cardeais, os 4, do norte, sul, leste e oeste. Então, em cada ponto cardeal da terra tinha um anjo lá do Senhor neste lugar. Então, João vê esses anjos, podemos entender, sobre o globo terrestre, né? Esta visão que ele teve dos anjos. Então, isso significa dizer o quê? Que o juízo de Deus abrangerão todo o globo. Os irmãos devem ter em mente que nós estamos na tribulação, ou na grande tribulação. Os cavaleiros já foram, o Senhor já autorizou a vida dele para a terra, né, com aqueles juízos. Não vamos falar mais sobre isso aqui, estou apenas só. Os irmãos não podem perder ter isso em mente, que o que nós estamos vendo aqui, a terra está em grande tribulação, perseguições, reino do anticristo, fome, pestes, tudo isso, guerras, tudo está acontecendo na terra. E aí João vê esses 4 anjos postados nos 4 cantos da terra. E nós veremos que esses anjos, eles têm ali uma incumbência. O que eu entendo quando a Bíblia mostra que eles estão ali nesses 4 pontos cardeais, significa dizer que, como eu já reitero dizer, que o juízo de Deus, de norte a sul, de leste a oeste, os juízos estarão ocorrendo. Podemos deduzir que nenhuma nação vai estar isenta do juízo de Deus durante a grande tribulação. Nenhuma nação vai estar isenta dos juízos. Quando nós chegamos na parte B do verso 1, continua assim, retendo os 4 ventos. Então esses anjos vão estar nos 4 pontos cardeais, segurando os ventos. Para quê? Para que os juízos não destruam tudo. Porque se Deus quisesse, só o juízo de Deus ia acabar com tudo. Mas nós veremos aqui que nos 4, até o 6º selo aqui, será destruída 1/4 da terra. Então 3/4 vai sobreviver. Quem vai estar aqui para ver? Você vai querer estar aqui? Eu não. Onde é que nós estaremos, irmão? Na glória. Estaremos com Jesus. Retendo os 4 ventos. Alguns autores chegam a dizer os 4 ventos da ira de Deus. E eu concordo. Não é questão do vento segurando o vento. Este vento é o vento da ira de Deus. E eles vão segurar estes ventos da ira de Deus, mas com a permissão de Deus, ou com a autorização de Deus. Essa retenção é apenas enquanto, olha só, essa retenção, eles vão segurar os 4 ventos da ira de Deus, só enquanto algo vai se cumprir, que é que nós veremos logo à frente. Esta retenção é apenas enquanto todos os 144 mil serão selados, ou seja, assinalados, marcados. Enquanto todos os 144 mil não forem marcados, esses 4 ventos ficarão retidos. Depois que
todos os 144 mil forem marcados com o selo, que nós veremos aqui, que selo é esse, onde vai ser marcado, aí sim está autorizada aí a destruição. Aí continua os flagelos, as destruições que ocorrerão na terra. Concluindo, o verso 1 diz: olha, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Versículo 1 na parte C. Quando olhamos aqui, irmãos, com atenção, o que é que eu deduzo? É que depois que esses 144 mil forem marcados, ocorrerão juízos sobre a terra, que já estarão ocorrendo, mas possivelmente com maior intensidade. No mar também, os irmãos sabem que qualquer tempestade do mar, já existe essa questão hoje do tsunami, né? Que sai destruindo tudo, ondas altíssimas, que sai varrendo tudo, destruindo casas e prédios, enfim, irmão, navios, tudo, embarcações, muita gente morre. Então os juízos ocorrerão sobre a terra, sobre o mar e em qualquer árvore, isto é, até a vegetação será atingida por esses. Irmãos sabem que quando dá um pé de vento forte, até a árvore cai, né, irmão? Árvores são destruídas, cai por cima de pessoas, por cima de casas, por cima de veículos. É uma destruição terrível, grande. Então, olhando para o versículo primeiro na parte C, o texto é claro quando eles vão dizer que eles estão ali para impedir que esses ventos, podemos entender como ventos da ira de Deus, soprasse sobre tudo isso aqui, terra, mar e árvore. É uma espécie assim, vai ser de calmaria, vai ter uma certa calmaria, mas essa calmaria não será permanente, ela vai ser temporária, até que os 144 mil sejam selados. Então os juízos continuarão a cair, mas foi dada essa pausa. Na grande tribulação, pelo menos 1/4 da terra perecerá. Coloquei isso aqui, porque alguém pode dizer: não, pastor, mas ainda vai ter gente aqui na grande tribulação viva? Claro que vai ter, nem todo mundo vai morrer, não. Nem todos vão morrer. E aí, irmãos, achei bem oportuno trazer aqui um texto. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias agora, em Apocalipse capítulo 6, versículo 8. É necessário ler esse texto aqui. Acabei de informar os irmãos algo que está na Bíblia. Talvez você não se lembre mais. Vamos recordar esse texto. É o texto que vai mostrar que 1/4 da população vai perecer. 1/4. Automaticamente, quando os anjos saírem de seus lugares, ou seja, liberarem esses ventos, mais gente vai morrer, com certeza. Apocalipse 6:8 é aquela visão quando João diz assim: ó, olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. O cavalo amarelo foi o quarto cavalo, não foi? Podemos dizer o mais terrível. O mais terrível. Seu cavaleiro chama-se, como era o nome dele? Chamava-se Morte. E o Hades, isto é, o inferno, o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Eu apenas trouxe esse texto só para substanciar, né, aquilo que eu acabei de dizer aos irmãos sobre essa quantidade de pessoas mortas. Então podemos concluir que com o juízo dos cavalos, apenas 1/4 da terra será afetada. Indo agora para o versículo 2 da leitura de hoje, ele continua na sua visão e diz assim: ó, então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele viu 4 anjos, agora ele vê mais outro anjo, e parece que esse anjo aqui é um anjo que tem uma grande autoridade, né, sobre os outros. Não é mencionado o nome do anjo, aqui só em você observar o versículo você detecta isso, não é mencionado o nome desse anjo. E esse anjo ele sobe ali do leste, ou seja, do nascente do sol, né? Do nascente do sol, ele sobe ali do leste. Esse anjo, ele trazia o que consigo? O selo de Deus. O selo do Deus vivo em sua mão. Não é o texto que diz? Tendo o selo do Deus vivo. Antigamente os reis,
como fez aquele rei esposo da rainha Esté, como era o nome dele? Assuero. Muito bem, olha aí, que menino, fica em pé aí, inteligente aí, parabéns. Assuero, né? Assuero, ele tinha o seu anel e teve até a hora que ele entregou seu anel a Amã, né? Para Amã fazer aquele documento para exterminar o judeu, não foi? Quer dizer, deu o seu anel, confiou. Deus também deu o seu selo, confiou o seu selo a este anjo, porque o texto diz: tendo o selo do Deus vivo. Que privilégio, irmão. Você sabia que você também é selado e Jesus te selou com o Espírito Santo? Preserve esse selo que está em você, meu irmão. Qual é o selo? É o Espírito Santo em nosso ser, habitando, tabernaculando conosco. Tendo o selo do Deus vivo. Este selo, irmão, será usado para marcar um grupo de mensageiros especiais durante a grande tribulação. Tem gente que acha que não vai ter mais salvação. Ah, sim, haverá salvação. Há um custo muito alto, mas haverá salvação aqui ainda. Haverá salvação. Então é bem melhor aproveitar o período da graça, a dispensação da graça que Deus nos deu, para sermos fiéis. Quando a trombeta tocar, subirmos para a glória, para não ficar aqui para repescagem, viu? Podemos dizer assim, né? A repescagem, né? Porque a igreja já subiu, mas quem ficar aqui? Vai ser muito difícil alguém confessar o nome de Jesus. Por isso que os judeus vão pregar aqui o evangelho do reino. Vamos já falar sobre isso aí também, tá bom? Partindo para frente. Então esse anjo trazia o selo. Qual era o selo? Diga, o selo do Deus vivo. Porque esta igreja serve a um Deus que é vivo. O nosso Deus não é como o Deus dos cananeus, dos filisteus, Dagon, como Azerá. Não é? Não como esse Deus. Nosso Deus é vivo. E Ele falou com os profetas, fala conosco através da sua palavra, e falou através de Jesus, a maior revelação de Deus. A revelação especial de Deus não é a Bíblia. A revelação especial de Deus não foram os profetas, mas a revelação especial de Deus é Jesus Cristo. Glória a Deus. Este selo vai marcar, como eu já disse, os mensageiros especiais. Este selo significa o quê? Quando as pessoas receberem este selo, significa, em primeiro lugar, proteção. Essas pessoas não poderão morrer, serão protegidas, viu, irmãos? Serão protegidas, terão selo. Então, lembrar de Caim, quando Deus colocou o selo em Caim, para quê? Para que ele não fosse morto, não é verdade? Protegido. Então essas 144 mil pessoas serão protegidas. Serve para identificar e para proteger. Então esse sinal, esta marca tem duplo sentido. Diga, para identificar e para proteger. Amém. Espero que amanhã você não esqueça disso. Se alguém perguntar, você diga: proteção e o que mais? Identificação. Proteção e identificação. Amém. Mas a última parte do versículo 2 conclui assim, ó. Esse anjo vai bradar. Ele bradou. Ele quem? Esse anjo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Está no versículo 2, no finalzinho, na parte B do versículo. Então este anjo ele surge ali como antes que o castigo divino viesse sobre a terra, com toda a sua força, não é? Eles falam para o anjo: olha, vocês não, é como se dissesse, não libere agora, aguarde até que nós marquemos os servos de Deus, os servos de Deus. Então este anjo ele tinha autoridade sobre os 4 anjos. Sabia que há uma certa hierarquia lá no céu? Há hierarquia. Aqui na terra tem a hierarquia militar, né? Lá também tem a hierarquia angelical, né? Não sei dizer qual é o mais
deve ser o arcanjo Miguel, né? Mesmo porque Lúcifer foi um arcanjo, né? Que foi banido da presença de Deus. Mas tem o arcanjo Miguel, então provavelmente, digamos assim, um generalato, podemos assim entender, né? O generalato, usando aqui uma linguagem humana para compreender, são os arcanjos, né? O arcanjo Miguel, e tem os anjos, né? Anjo, arcanjo, querubim, serafim. Mas vamos aqui voltar para o texto. Quando chegamos no verso 3, vemos a ordem desse anjo aos outros 4 anjos. O que ele disse? Versículo 3, parte A: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Certo? Então, sem a ação desses anjos, as pragas que estavam decretadas, principalmente as pragas levadas aqui pelo ar, provenientes dos selos, se espalhariam pelo mundo. Então, sem essa ação dos anjos, as pragas, principalmente ali do 4º selo, iriam se espalhar para todo mundo. Mas os anjos seguraram esses ventos, que alguns teólogos dizem ventos da ira de Deus. Então, com isso, nós ficamos sabendo que os juízos atingirão mais uma vez a terra, o mar e a vegetação, certo? Mas ele recebe esta ordem para não danificar esses, nem a terra, nem o mar, nem a vegetação, por enquanto. Então era digamos assim, uma parada temporária. Os 144 fiéis fossem, os servos de Deus fossem marcados. Chegamos no versículo 3, na parte B, e ele diz: até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Olha, irmão, selemos as testas. O que é que eu deduzo aqui? Já vejo de cara. Essas pessoas serão marcadas aonde? No braço? No braço, é isso? Na perna? Aonde? Na testa. Na testa. Enquanto que os admiradores da besta serão marcados na testa ou na mão direita. Estes servos de Deus serão marcados na testa. Agora, um problema que surge nesse texto aqui, que muitos intérpretes têm várias formas de entender o texto, é a questão aqui, servo de Deus. Uns chegam até a dizer que os servos de Deus aqui são os crentes. Sabia? As testemunhas de Jeová dizem que são eles, 144 mil. Mas existe uma explicação plausível, e o texto é muito claro. A melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia, e a Bíblia vai mostrar aqui quem realmente são essas pessoas. Então é lembrado aqui no versículo 3: até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então o anjo aqui, ele justifica qual seria o critério para que os anjos segurassem esses ventos. Qual é o critério? Até que essas 144 mil pessoas, servos de Deus, fossem marcadas. Olhando para o texto também, a gente entende que esses anjos, eles receberam uma dupla incumbência. Qual foi a dupla incumbência? Executar os juízos e selar os servos escolhidos de Deus. Observe quando ele diz assim, ó, o anjo: até que selemos. O que eu entendo aqui? Quem é que vai selar as pessoas? É Deus? Deus vai chegar com a mão dele e selar? É isso? Quem é que Deus vai usar para selar? Hein? Os anjos. O que eu posso entender aqui que são os 5 anjos, porque ele se incluiu, até que selemos os 4 anjos que estavam lá nos 4 cantos da terra, mais quem? Mais esse anjo que parece que era o mais graduado aqui, deu essa ordem aqui para os anjos. É revelado que no texto esses servos receberão o selo em suas testas. Já falei sobre isso, reitero novamente porque isso é importante. Sobre a testa, eu até já adiantei aqui, não é novidade para ninguém, Deus selar alguém na testa. Ou selar alguém na testa não, mesmo porque a Bíblia não diz onde foi feito o selo de Caim. Foi na testa? Hein? Deus colocou uma marca nele, não é? Não é? Então o Senhor colocou a marca em Caim para que ninguém lhe matasse.
Já adiantei isso aqui, reitero novamente, certo? E o objetivo foi qual? Ele ser preservado. Ninguém era para matar Caim, era para ele viver bastante, sofrendo, né? Não quis se arrepender, não quis confessar o pecado. Agora, esse sinal que esses servos receberão é para que sejam preservados dos juízos que virão durante que época? Durante o período da grande tribulação, certo? Então será uma forma de distinção. E outra coisa, os anjos não são oniscientes. São? O que é onisciência? É saber tudo. Só Deus sabe de tudo. Então, os anjos, por não serem oniscientes, nem onipotentes, nem onipresentes, Deus exigiu essa marca, certo? Mesmo porque os anjos não poderiam, eles não tinham poder de saber quem realmente eram os servos de Deus que ficarão aqui na terra para testificar do evangelho do reino. Aí Deus estabeleceu essa marca, que eles marcassem esses fiéis, certo? Por quê? Porque os anjos não têm onisciência. Só quem é onisciente é quem? É Deus. Nem nós, quando estivermos no céu, nós não seremos oniscientes. Alguém acha que vamos ser oniscientes lá no céu? Onipotente, quem levanta a mão, quem vai ser onipotente? Onipresente, quem vai ser? Agora, só Deus é tudo isso, viu, irmão? Amém? Onipotente, onipresente, onisciente e onividente. Vê tudo. Glória a Deus. Olha, essa questão de marca não é só Caim. Estão lembrados que Deus Deus determinou que os judeus, os israelitas, marcassem as suas casas, não foi? Lá no Egito, estão lembrados? Qual era a finalidade? Proteger os primogênitos dos israelitas, para que quando o anjo da morte sobrevoasse, passasse por cima do Egito, aí vem o nome Pechá, que significa passar por cima, não é? Vem Páscoa depois. Para quê? Para que o anjo da morte não matasse quem estava com a marca. O intuito de Deus foi preservar, identificar e preservar. Olha como as coisas de Deus, lá no Êxodo, agora novamente a questão da marca. Deus gosta de marca? Esse Deus parece que gosta de marcar, né? Amém? Sabia que você está marcado com o selo do Espírito Santo para o dia da redenção? Glória a Deus. Então, não entristeça o Espírito Santo, seja fiel a Deus, porque Jesus está em nossos corações. Glória ao nome do Senhor. Consequentemente, quem não receber esta marca sofrerá os terríveis juízos. Quem não receber essa marca durante a grande tribulação sofrerá terríveis juízos. Qual é a base bíblica? Apocalipse 9, verso 4. Pode abrir aí? Vou repetir mais uma vez, com mais pausadamente. As pessoas que não forem marcadas com o selo do Deus vivo sofrerão terríveis juízos. Apocalipse 9, verso 4. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo do Deus na testa. Durante a grande tribulação, eu já estou adiantando, não deveria, mas tudo bem, vou adiantar. É o bônus aqui da mensagem, o bônus da mensagem. Nós vamos falar posteriormente da marca da besta. As pessoas só vão poder comprar, negociar se tiver a marca aonde? Na testa ou na mão esquerda ou direita? Na mão direita. Estão falando já do chip que está por aí, né? Um chip e tal. Não vamos se preocupar com isso não, tá? Tem gente com medo desse chip aí. Tem gente que já está chipada aí. Tem gente que já está chipada aqui, o que o pastor está falando. Agora, irmãos, tenho aqui uma pergunta. Ora, se os anjos irão selar os de Deus na terra, os servos de Deus na terra,
como eles saberão a quem deve marcar? Você já pensou nisso? Talvez não, porque você abriu o texto agora, né? A não ser que os irmãos já tenham meditado nisso. Vou repetir. Se os anjos de Deus irão selar os servos de Deus, os 144.000, como eles saberão a quem irão marcar? Aí a Bíblia tem uma referência que a gente não pode deixar de levar em consideração. Está em Ezequiel. Deus usou o profeta Ezequiel para dar aqui o critério. Ezequiel 9, verso 4. É uma pista, ou seja, um forte argumento. Certo? É um forte argumento, viu? Como é que os anjos vão saber? Tá bem, Senhor, nós estamos com a missão, Deus nos deu uma missão de marcarmos 144.000. Tudo bem, mas como é que nós vamos fazer? Levante a mão aí, quem é servo? Não vai ser assim. Não vai ser assim, não. Como é que eles vão saber? Ezequiel 9,4 diz assim, ó: e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém. Olha aqui um indício de judeu, já é um indício de judeu. Percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que serão feitas nela. Então, nem todos os judeus serão selados, porque não existe só apenas 144.000 judeus na terra, existe muito mais. Agora, pelo crivo de Ezequiel 9, verso 4, são aqueles judeus que vão olhar para a cidade e vão gemer, suspirar, gemer, por causa das práticas repugnantes que são feitas nelas. Provavelmente, eu não tenho muita, assim, não posso afirmar, mas já estão dizendo aí que existe um projeto para a construção do terceiro templo, né, dos judeus, que a princípio será em que local? Lá onde está a mesquita muçulmana, não é? Não sei se nesse período, já com o templo construído, alguns judeus vão deixar de cultuar a Deus em espírito, em verdade, realmente vão se miscuir com o anticristo. Eu não posso afirmar isso, mas é possível que possa acontecer. Até mesmo este pacto entre Israel e o anticristo, pode ser até que alguns judeus, esses judeus messiânicos, alguns fiquem indignados com esse pacto e venham a suspirar e gemer. Eu não posso afirmar com certeza, mas o que o texto de Ezequiel nos mostra é que esses judeus vão se indignar, e esses que vão se indignar, eles serão marcados na testa. Então, se fizermos aqui uma comparação entre Ezequiel 9,4 com esse texto que nós acabamos de ler de Apocalipse no capítulo 7, sobre a questão da marcação, pode ser um texto que tenha alguma relação com isso, viu, irmão? Em escatologia tu pode desprezar isso aqui, não. Pode ter um fundamento aqui forte, uma pista. Mas na grande tribulação, os admiradores da besta receberão a sua marca. Não vamos falar isso agora, apenas adiantamos, mas quando chegar lá no capítulo 13, falaremos sobre isso, tá bom? Vamos caminhar agora para o terceiro tópico. Os 144.000 selados, versículos 4 a 8. Mais uma vez, vamos ler. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Sacá 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim 12.000. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos à primeira parte do versículo 4. O que é que ele vai ouvir?
João diz: então ouviu o número dos que foram selados. Antes ele não tinha ouvido, ele apenas sabia, ouviu os anjos falarem, mas não sabia a quantidade. A partir daqui ele começa já a ouvir a quantidade de pessoas seladas. Então ouviu o número dos que foram selados, está no versículo 4. E aí eu tenho uma pergunta: você gostaria de saber o que consta neste selo? Este selo é o que? Que marca é essa? Quer saber? Quem quer saber que marca é essa? Eu também quero, mas eu já sei, mas vou compartilhar com os irmãos. Está em Apocalipse 14, verso 1, a marca. Porque João também não disse tudo de uma vez, né, irmão? Sabe aquele irmão bem fechado, como eu, às vezes quer dizer muita coisa de uma vez só. Mas João, ele viu e aos poucos ele foi relatando, certo? Quando chegou no capítulo 14, ele disse o que constava essa marca, qual era o sinal dessa marca, o que tinha nessa marca, nessa forma de selo. Aí João diz, Apocalipse 14, verso 1: então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Oh, glória a Deus! Na testa vai estar o nome de Jesus e o nome de Deus. Que coisa gloriosa! Aleluia! Que bênção, né? Tem tanta gente se tatuando aí, botando demônio, caveira, faca, caranguejeira, tudo que não presta aí, né? Nos braços. Crente que é crente não faz nenhuma marca no corpo, viu? Tudo bem, a pessoa veio do mundão, vem com suas marcas, né? Aí outra coisa, agora depois de ser crente, não, meu irmão, nós já somos marcados com o Espírito Santo de Deus, tá? Então, só a título de bônus para os irmãos aqui, trouxe esse texto aqui. Alguém poderia saber que marca é essa? Então, a marca consta do nome do Senhor Jesus, certo? E o nome de seu pai. Prossigamos. Então podemos concluir que esses 144.000 judeus, já vamos ver que até enquanto aqui eu já estou dentro que são judeus, mas o texto não revelou ainda, certo? Aqui na ministração, eles receberão o nome de Jesus e o nome do Pai com o seu selo. A finalidade deste selo, alguém lembra? É proteger e identificar os escolhidos, certo? Já está explicado isso aí também. Isso ocorrerá quando essa marca? Quando os 4 anjos tocarem suas trombetas, a partir do capítulo 8, certo? Vamos falar aqui sobre as trombetas também. Bem, agora iremos saber, irmãos, a quantidade de servos escolhidos. Olhemos para o versículo 4, a parte B. O que é que o texto diz? 144.000 de todas as tribos de Israel. 144.000 dividido por 12, dá 12, né? Dá 12.000. Então 12.000 vezes 12.000, 144.000. Há uma polêmica, irmãos, há uma polêmica sobre esta quantidade aqui mencionada. Alguns entendem como literal, eu entendo como literal, mas tem intérpretes que entendem isso aí como valor simbólico. Um valor simbólico. O número é só um símbolo. Outros dizem que trata-se dos crentes, mas eu prefiro crer na literalidade do texto. Por quê? Porque vai mencionar que essas pessoas aqui, esses que foram marcados, pertencem às tribos de Israel. Ah, você diz, pastor, mas tem um problema aí. O senhor já falou aqui hoje que o judeu não sabe a qual tribo ele pertence. É verdade, mas isso é mistério para Deus? Irmão, é mistério para Deus? Deus sabe. Todo o seu DNA Deus sabe. Até o número dos cabelos que tem na nossa cabeça Deus sabe. Sabia? E eu acho que não vou dar muito trabalho para Deus não. E outros irmãos aqui também, né? Vamos em frente. Então 144.000 de todas as tribos de Israel. Então existe essa polêmica quanto à questão, será que é literal? Eu prefiro acreditar que é literal.
certo? Quando aqueles que dizem que trata-se dos crentes, irmão, Deus nunca tratou a igreja como Israel. Deus nunca dividiu a igreja cristã em tribos, hein? A Assembleia de Deus é de qual tribo? Não existe isso. O Batista, qual é a tribo? Metodista? Não, igreja é igreja. Só existem 3 povos na ótica assim da salvação que Deus trata na Bíblia. São Israel, que são os judeus, a igreja e os gentios. Pronto, certo? Então a igreja, alguns, não, isso aí é a igreja. Irmãos, a igreja, ela não vai estar aqui. Isso essa ênfase, a maioria dos bons teólogos interpretam que a igreja do Senhor não está destinada para a grande tribulação. Olha o problema aí. Se esses 144 mil somos crentes, nós crentes, imagina aí a disputa. Não, é da Assembleia de Deus. Não, é da Presbiteriana. Não, é da Metodista. Isso é uma confusão, irmão. Mas a igreja não vai estar aqui, irmão. A igreja vai estar na glória, nas bodas do Cordeiro, recebendo os galardões. Enquanto o mundo está aqui na grande tribulação, estaremos lá na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus. Então eu creio na literalidade do texto, certo? Então não entenda dessa forma como alguns intérpretes tendem a achar que é a igreja. Não é, certo? Os crentes não estão divididos em tribos. De cara assim eu posso dizer que esses 144 mil não se trata também de gentios salvos. Não se trata nem da igreja nem dos gentios, porque os gentios não pertencem a tribo nenhuma, às tribos de Israel. Há uma profecia, irmãos, eu trouxe aqui Isaías 10, 22, e Paulo confirma aqui, escreve na sua epístola aos Romanos. Olha que profecia interessante para o nosso estudo aqui. Deus sempre tem um remanescente, não tem? Deus sempre preserva um remanescente? Sempre preserva um remanescente. Aí Deus vai deixar um remanescente fiel aqui na terra, com a finalidade. Deus nunca deixa um remanescente esquecido. Para alguma coisa vai servir o remanescente. Para alguma coisa serve. Vamos ler Isaías 10, 22. É sobre o remanescente. Diz assim, ó: embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. Agora olhe esse texto de Romanos 9, 27 do apóstolo Paulo, que ele vai ratificar, confirmar isso. Ele diz assim, ó: Isaías exclama com relação a Israel: embora o número de israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Entendeu? Olha aqui o remanescente. Aí isso nos faz lembrar o quê? Os 144 mil que serão o remanescente do Senhor, com uma finalidade. Então, em todos os tempos, Deus sempre procurou um remanescente fiel. Então, entenda os 144 mil como judeus e não como as testemunhas de Jeová dizem por aí. Uma certa vez, a testemunha de Jeová chegou para um crente e disse: você sabia que eu sou um dos 144 mil? Das testemunhas dos 144 mil lá do Apocalipse? Aí o irmão: ah é? Então é o seguinte, qual é a sua tribo? Me fale qual é a sua tribo e fundamento, e prove. Eu quero que você diga a sua tribo e prove. E aí, você acha que ele provou? Não provou, irmão. Nem o judeu hoje, o judeu ortodoxo, mais ortodoxo, ou ultra-ortodoxo, que existe até o judeu ultra-ortodoxo, ele não pode provar. Sabe por quê? Porque as genealogias se perderam com essas deportações, cativeiro da Síria, cativeiro babilônico, destruição de Jerusalém no ano 70, enfim, as diásporas, perseguições, holocausto, tudo mais. Ninguém lá pode provar: olha, eu sou da tribo de Judá, eu sou da tribo de Manassés, eu sou da tribo de Efraim. Ele pode até dizer de boca, mas prove.
Cadê a genealogia? Cadê os pergaminhos antigos? Não é? Então não tem como provar. Certo? Então, se chegar com a testemunha de Jeová, querendo dar uma de espertinho, dizendo que é uma das 144 mil, pergunta assim logo de cara: ah é? Tá bom. Qual é a sua tribo? Não ouvi. Qual é a tribo? Ele não vai responder, viu, irmão? Não vai responder. Então nenhum judeu hoje é capaz de provar a tribo de origem. Uma questão aqui difícil à luz da ótica humana. Olha só. Se as 10 tribos do norte, isso aqui foi fruto da minha meditação hoje. Se as 10 tribos do norte foram levadas para o cativeiro assírio, os irmãos sabem disso aqui, né? As 10 tribos do norte foram 10 tribos, né? 10 tribos do norte. Capital da tribo do norte, Samaria. Foram levados para a Síria, né? No ano 722. De lá não regressaram. Sabia que as 10 tribos não regressaram? Ficaram por lá, se misturaram, casaram com outros povos, outra gente, ou entre eles mesmos, nunca voltaram. Como as tribos também, a tribo de Judá, junto com a tribo de Benjamim, foi levada em cativeiro para onde? Para a Babilônia. Voltaram ou não? Voltaram após 70 anos, certo? Mas se as 10 tribos do norte foram levadas para o cativeiro assírio e de lá não regressaram, como essas tribos serão contadas? Como essas tribos serão identificadas? Eu não sei a resposta, mas eu tenho certeza que Deus sabe a resposta. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que Deus conhece o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então Deus conhece o profundo e o escondido. Então está escondido dos homens esse mistério. Dos israelitas eles não podem identificar. Alguns, inclusive, eu li um texto onde um autor diz que através do DNA já estão descobrindo as origens das tribos, de que tribo você pertence. Mas ele mesmo diz que eles podem identificar apenas um terço dessas tribos, e não todas. Não é? É algo a se pensar. Mas irmão, eu vou estar preocupado se o DNA vai identificar ou não. Eu sei que Deus vai identificar e pronto. Deus vai saber. Não é Ele que revela o profundo e escondido? Sobre a questão ainda do remanescente, de irmão, estão lembrado? Isaías achou que estava sozinho, né? Senhor, mataram teus profetas, eu fiquei só. Achando que estava só. Ele disse: não, Eli, você está equivocado. Eu guardei quantos? Alguém lembra? 7.000. 7.000. Quando você achar que está só, Deus ainda tem um remanescente, viu, irmão? Glória a Deus. 7.000 servos fiéis. Está em 1 Reis 19:18. Perguntas: quantas tribos tinha Israel quando saiu do Egito? Alguém sabe quantas tribos tinha Israel quando saiu do Egito? Quantas tribos? 12, irmão. 12 tribos. Não foram os patriarcas. Mas tem um detalhe importante aqui que eu vou trazer para os irmãos aqui. As 12 tribos de Israel, na verdade, das 12 tribos, só 10 pertencia a Jacó. As duas tribos que foram incorporadas foram as tribos de Manassés e Efraim, porque eram filhos de José. Aí, este varão Jacó, para dar a bênção dobrada a José, ele incorporou a tribo de Manassés e Efraim para ele. É como se ele dissesse: não, ele até disse: são filhos meus, né? São filhos meus. Incorporou. Para quê? Para que a descendência de José continuasse. Porque os irmãos sabem que José, ele, depois que foi para o Egito, só voltou morto, não foi? Sabiam disso? Só voltou morto. Quando ele, antes de morrer, disse: quando saírem daqui, leve meus ossos. Não foi? Ele encontrou-se com o pai dele, não foi lá em Israel. Ele encontrou-se com o pai dele já no Egito. Ou o pai encontrou-se com ele, certo? Então isso é importante, destacar isso aqui.
Então, voltando à questão das tribos, nós já vimos que o texto vai nos mostra aqui, e aí eu chamo a atenção dos irmãos agora para o versículo 5. Começa então no versículo 5 a enumeração das tribos. E aí o versículo diz, versículo 5 parte A: da tribo de Judá foram selados 12.000. Observe que Judá está na frente. Era o primogênito? Não. Judá não era o primogênito. Mas você sabia que Jesus é da tribo de Judá? Sabia? Judá foi o quarto filho de Jacó com Lia. E a tribo de Jesus é a primeira a ser mencionada. Agora, sabe por que Judá foi mencionado na frente de Rúben? Porque Judá foi uma tribo que teve liderança e força espiritual diante das demais. A tribo de Judá. Não foi de graça que Davi era dessa tribo. A tribo que deu os reis de Judá foi a tribo de Judá, lógico. Então, começa a menção aqui da primeira tribo, tribo de Judá. Então tem relação com os israelitas, irmão. Não tem como fugir disso. Tem pessoas que querem forçar o texto. É a igreja, eles são os testemunhos de Jeová. Nada de são gentios, não. São realmente judeus. Está aqui. Versículo 5 na parte B. Da tribo de Rúben, 12.000. Tribo de Rúben. Rúben foi o primogênito, não foi? De Jacó com Lia. E ele deu origem aos Rubenitas, que era da tribo de Rúben, era Rubenita. A tribo de Rúben, você sabia que a tribo de Rúben, ela foi uma das primeiras a ocupar a terra de Canaã? Sabia? Junto com a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, né? São só apenas dados aqui que colhei na Bíblia, tirei da Bíblia para trazer aqui algo para os irmãos, certo? Nesse aspecto das tribos. E vem outra tribo, a tribo de Gade, 12.000 também, versículo 5 na parte C. Gade foi o filho primogênito de Zilpa com Jacó. Esse pastor, você já mencionou Jacó teve uma esposa, agora já está dizendo outra. É verdade. Essa aqui era a serva de Lia, porque havia aquela rivalidade. Lia era irmã de Raquel. Raquel era estéril, né? Coitado, não podia nem dar um filho. E Lia era um filho atrás do outro, né? Um filho atrás do outro. Deu 6 filhos e uma filha. E a coitada da Raquel, quando via, como é que pode? Não tenho. Essa minha irmã não para de ter filho. Aí já teve uma ideia, já sei, vou dar minha serva para Jacó. E Jacó teve relações com ela e nasceu um filho. Aqui no caso foi Zilpa, né? Zilpa, já achando um pouco os filhos que tinha, ainda deu a sua. A Lia, né? Achando um pouco, deu sua serva Zilpa para ter filho com Jacó. E nasceu Gade, que deu origem aos Gaditas. Também foi uma das primeiras tribos a ocupar a terra de Canaã, junto com Rubem e a meia tribo de Manassés. E a lista prossegue no versículo 6. Da tribo de Azer, 12.000. Azer, irmão, foi o segundo filho de Zilpa com Jacó, que foi serva de Lia também, segundo filho. Prosseguindo, da tribo de Naftali, ou alguns chamam Naftali, 12.000. Naftali foi o segundo filho de Jacó com Bila, serva de Raquel. Se você percebeu bem aqui no texto, não vai ser mencionado o nome da tribo de Dan, porque Bila, ela teve 2 filhos, Naftali e Dan, ou Dan e Naftali. Dan foi o primeiro, mas Dan não entrou na lista. Sabe por quê? Vamos já falar isso aqui. Por que a tribo de Dan não entrou na lista do Apocalipse? Aliás, 2 tribos não entraram. Foi a tribo de Dan e a outra vou falar daqui a pouco. Da tribo de Manassés, 12.000. Manassés foi filho de quem? De José. Foi o primogênito de José, Manassés. Mas Jacó incorporou como uma das tribos de Israel. Agora, dá uma caixa de chocolate quem disser o nome da mulher de José. Porque eles falam da mulher de Jacó, de Abraão, e quase ninguém sabe o nome da mulher de José. Quem sabe? 1, 2, 3.
Nome da mulher de José? Ninguém fala nela, né, irmão? A crente calada na igreja, não fala nada, mas também não dá mau testemunho, né? Azenate, no nome da mulher de José. Quase ninguém, raramente alguém sabe o nome dela, né? Eu mesmo esqueci, fui lá para a Bíblia hoje e lembrei. Azenate, né? Não deu mau testemunho não, pelo menos a Bíblia não fala. Já foram citadas 6 tribos, agora mais 3, aqui no verso 7. Da tribo de Simeão, 12.000. Simeão foi o segundo filho de Jacó com Lia. Deu origem aos simeonitas. Da tribo de Levi, irmãos, 12.000, versículo 7, parte B. Levi foi o terceiro filho de Jacó com Lia. É uma mulher para ter filho essa Lia, né? Quase a gente não para de falar o nome dela aqui, né, irmão? Foi a única tribo que não recebeu herança terrena, sabia a tribo de Levi? A tribo de Levi não recebeu herança terrena, mas tem uma coisa: a herança da tribo de Levi é o Senhor. Essa é a maior herança, sabia? A tribo de Levi não recebeu herança terrena, mas a herança deles era o Senhor. Mas tem uma coisa: a tribo de Levi recebeu o melhor serviço, que foi o serviço do sacerdócio. Que maravilha, né? Ocupou-se do sacerdócio e deu origem aos levitas. Da tribo de Issacar, 12.000, versículo 7. Issacar, irmãos, foi o quinto filho de Jacó com Lia. Lia de novo, tá vendo? Agora com mais 3 vai fechar a lista das 12. Da tribo de Zebulon, 12.000, versículo 8. Zebulon foi o sexto filho, o caçula de Jacó com Lia. Pronto, estancou, parou. Se tivesse ligação naquele tempo, ela ia fazer a ligação, mas ela teve uma filha. Como era o nome da filha? Hein? Diná. Situação até difícil daquela moça, não foi? Foi conhecer um rapaz que não era da tribo dela. Tá vendo? Ó? Cuidado, moças, rapazes. Não vá atrás das moças do mundo, ou do rapaz do mundo, certo? Namorico ali. E foi um negócio terrível, não foi? Não vamos entrar aqui em detalhe, mas teve mortandade aí por causa da... Muita gente morreu por causa desse negócio aqui, viu? Diná foi casar lá com um rapaz. Casar não, né? Primeiro forçou a moça, né? Bem, irmão, agora uma novidade aqui, ó. Quando a gente chega no versículo 8, parte B, é mencionado aqui da tribo de José. E José tem a tribo? Tinha Manassés e Efraim. Por que a tribo de José foi colocada aqui, irmãos? No lugar da tribo de Efraim. Aí você diz, pastor, o que aconteceu com a tribo de Efraim? Por que a tribo de Efraim, que constou no Antigo Testamento, não foi mencionada aqui agora? Sabe por quê? Por uma causa, aliás, 2. Efraim foi o segundo filho de José, o caçula, chamados Efraimitas. José é mencionado em lugar de Efraim. Efraim deixou de ser um povo, irmãos. Isso está em Isaías 7, verso 8, parte B. Eu vou ler a referência para os amados. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. 65 anos, tá? É uma profecia de Isaías. Da tribo de Benjamim, 12.000, versículo 8. Benjamim, aí sim, Benjamim foi o segundo filho da mulher que Jacó amava. Como era o nome dela? Qual a mulher que Jacó amava, irmão? Não diga que é Lia, não. Manda você aceitar Jesus. Raquel. Foi Raquel. Benjamim foi o segundo filho de Raquel. Assim que ela terminou de ter o filho, ela partiu para a glória. Provavelmente morreu no parto, né? Morreu de parto. Deu origem aos Rubenitas, aos Benjamitas. Aliás, Benjamitas. Ruben é Rubenita. Agora, irmãos, observe que nem toda a descendência de Israel foi selada. Faltou o quê?
Dois nomes faltaram aí: Efraim e Dan. Sobre a tribo de Dan não ter sido mencionada, a tribo de Dan, irmão, foi a única tribo que recebeu terra, mas não permaneceu na terra. Por quê? Porque foi morar, fazer fronteira com os filisteus. Só viveu brigando com os filisteus. E os filisteus caçoando deles, destruindo eles, as plantações. Até que surgiu Sansão, que era danita, da tribo de Dan. Aí foi que deu algumas vitórias, mas por isso que a tribo de Dan, ela estabeleceu também lá no norte, a última tribo lá no norte, uma parte ficou junto aos filisteus, outra parte lá. Mas por que isso aconteceu? Dan foi a única tribo que não se apossou do território que recebeu, devido a ter ficado na fronteira do povo filisteu. Posteriormente, os danitas fugiram para o norte e fundaram a cidade de Laís. O segundo motivo, os estudiosos concluíram que rabinos judaicos, escute isso, irmãos, rabinos judaicos da atualidade concluem, dizem que o falso Messias virá da tribo de Dan. Rabinos. E se fundamenta neste versículo. Olha o versículo que os rabinos se fundamentam. Gênesis 49, 17. Lá na origem, na bênção patriarcal. Olha o que ele diz. Palavra de Jacó. Dan será uma serpente. Serpente fala de quê? Traição. À beira da estrada, uma víbora, à margem do caminho. Só tem coisa ruim aqui. Que morde o calcanhar. O que é que você lembra aqui? A serpente morderá o calcanhar. De quem? De Jesus, né? Teologicamente falando. Isso é uma profecia, claro, que quando Deus falou, lá em Gênesis 13:15, que a semente da mulher esmagaria, ou esmagará a serpente, esta te ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirás a cabeça. Jesus, na morte da cruz dele, ele fere Satanás na cabeça, com a sua morte. Mas Satanás o feriu no calcanhar. Aí eu pergunto, onde é que dói mais? Uma ferida na cabeça ou no calcanhar? Vai dizer, depende da pisada, né? É claro, irmão, uma ferida na cabeça é muito mais grave. Então o que Satanás fez ali, levando aqueles homens ímpios a crucificar Jesus, aquilo ali foi algo ínfimo para Deus. Claro, o significado foi algo tremendo, mas maior será a chaga que Deus fez, que Jesus fez na cruz, em relação à derrota de Satanás, não é? Aí ele diz assim, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Esse texto aqui, os rabinos entendem que, por Dan não ter sido mencionado no Apocalipse como uma tribo que será marcada, é porque provavelmente o anticristo virá dessa tribo, né? Mas é aquilo que eu falei para os irmãos, é difícil identificar hoje a qual tribo o judeu pertence. Vamos para o último tópico, irmãos. Os 144 mil e a sua obra. Irmãos, nós falamos aqui que Deus, através dos anjos, selará os 144 mil, certo? Qual a finalidade? Já vimos. Como garantia e preservação. Mas o que eles farão? Sim, Deus marcou, e aí? O que vai acontecer? Os 144 mil selados serão os primeiros pregadores do Evangelho do Reino. Irmãos, o Evangelho da salvação é o Evangelho de Cristo, que a gente está pregando no tempo da graça. É o Evangelho da salvação. Diga, Evangelho da salvação. O Evangelho do Reino, quem pregará será Israel, porque eles vão pregar para as pessoas que ficarão aqui na grande tribulação. E a mensagem deles é a mensagem do advento do Messias. Eles vão pregar que o Messias vai vir, vai voltar e vai estabelecer o seu reino. Então Deus vai preservar esses 144 mil para que eles preguem o Evangelho do reino. Não é o Evangelho da salvação, porque o Evangelho da salvação foi rejeitado por alguns
os que aceitaram, foi a igreja, vai para o céu. Os que aceitaram o evangelho da salvação e foram fiéis, estarão no céu, certo? Os que ficaram aqui, só há um escape: aceitarem o evangelho do reino, que Jesus falou, lá em Mateus 24. Então estes 144 mil serão os pregadores da época tribulacional. Irão anunciar isso que eu acabei de falar, a vinda do Messias. Os irmãos sabem que até hoje os judeus estão esperando o Messias? Sabe disso, irmão? Quem sabe disso, levante a mão. Você sabe que eles estão esperando, não sabe? Eles estão esperando. Por que eles não aceitaram Jesus como Messias? Porque eles esperavam um Messias vitorioso, e Jesus realmente vai voltar vitorioso na sua parousia, no capítulo 19, vitorioso. Mas quando Jesus veio, ele não veio só para salvar os judeus, ele veio para salvar os judeus. Os judeus rejeitaram, crucificaram, o negaram, e aí a salvação foi estendida para quem? Para os gentios. Então a porta da graça foi aberta agora para todas as pessoas, para que se cumpra João 3,16, o que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele, então o evangelho, a salvação é estendido a todo aquele, inclusive o judeu, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação está sendo anunciada hoje, agora, mas muita gente não quer. Quem vai pregar? Os judeus. Os judeus. Jesus fez menção a este evangelho do reino, fez, Mateus 24,14, eu vou ler novamente. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Todo mundo na grande tribulação vai ter a oportunidade de ouvir o evangelho do reino. Ai daquele que não aceitar o evangelho do reino. E aí, isso que eu estou falando agora, esses que aceitarão, tem tudo a ver com o estudo seguinte. Essa multidão que foi vista a partir do capítulo 7, a partir do versículo 9. Vai ser assunto do próximo estudo. Segundo alguns especialistas, irmãos, no assunto, escute só. Segundo alguns especialistas no assunto Apocalipse, o maior avivamento que o mundo já conheceu ainda está por vir. O maior avivamento que o Senhor usou o profeta Osés vai acontecer. Não ocorrerá dentro da era da igreja, mas durante o período da tribulação. O Senhor Jesus está salvando, batiza com o Espírito Santo, batiza, mas esse não será o maior avivamento. O maior avivamento, segundo o especialista, ocorrerá na grande tribulação, com a mensagem do evangelho do reino. E não é para menos, irmãos. Não será para menos. Porque quem conhece a Bíblia, pelo menos leu a Bíblia, sabe, rapaz, olha aí o anticristo, olha aí os sinais, olha aí o que está acontecendo, tem tudo a ver com o Apocalipse. E eles vão dizer, isto que aconteceu está profetizado nos profetas, o Apocalipse ratifica, é a vinda do Messias, nós estamos aguardando o Messias. Irmãos, olha, o maior milagre, um dos maiores milagres depois da salvação nossa, é Israel. Uma naçãozinha pequena, o estado lá é menor do que o estado de Sergipe. Quantas e quantas vezes 5, 6 nações tentaram destruir de uma vez só os exércitos para destruir Israel, e Israel não fracassa, Israel vence as guerras, irmão. O que é isso? É Deus cuidando deste povo. Não há outra resposta, irmão. Não há outra resposta. Mesmo os juízes de Deus acontecendo sobre a terra, esses 144 mil serão preservados de qualquer destruição ou perseguição. Deus vai preservar eles. Estudiosos se baseiam nesse texto, o último texto que eu vou ler aqui, aliás, o penúltimo. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus se referindo aos 144 mil, usando Malaquias, olha. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos,
eles serão meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Malaquias 3, 17 e 18. Deus estabelecerá a diferença. Eles verão o que acontecerá com os que obedecem e os que não obedecem. Irmão, como conclusão, eu quero dizer aqui aos irmãos: cada um de vocês se esforce para serem mais crentes hoje, amanhã do que hoje. Sejamos mais crentes. Rejeitemos o pecado, as ofertas que o mundo nos oferece, porque quem ficar aqui depois que a igreja for arrebatada, meu irmão, não queira imaginar os flagelos e sofrimentos. Só o que eu falei até agora, ainda tem coisa pior ainda, irmão. Quando começar aqui nós estudarmos sobre o derramamento, o toque das trombetas e o derramamento das taças, meu irmão, coisas terríveis, mas o seu nome está escrito no livro da vida. Seja fiel, porque você tem o selo do Espírito Santo dentro do seu ser, do seu coração. Você está guardado. A última referência está aqui em Efésios 1, verso 13 e 14, que diz, 5 minutos aí, já passei do tempo: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho, que os salvou, vocês foram selados em Cristo, viu, irmão? No momento em que nós cremos na palavra de Deus, no momento que eu abri o coração, você abriu, Jesus os salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Glória a Deus. Então a nossa segurança em Cristo está garantida. Fiquemos em pé, em nome do Senhor Jesus. Proclamai a todo mundo que o Senhor